Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens que falam sobre a inteligência emocional. E essa mensagem de hoje tem muito a ver com isso, estar aos pés do Senhor, estar na presença do Senhor. Mas eu quero começar lá com o nosso texto da Bíblia, que está lá em João capítulo 15, tá? Que é o texto base que nós vamos usar hoje, é João 15, lá na versão ARA. A partir do verso 1, eu gostaria que você hoje prestasse muito atenção no verbo permanecer, como ele aparece aqui. E a gente estava cantando, né, que a gente quer estar nesse lugar onde possa ouvir a voz de Deus. Mas para que isso aconteça, justamente o que Jesus vai nos ensinar aqui, que precisa ser intencional, né? Nós precisamos tomar uma atitude de estar realmente indo ao encontro dele e nos colocarmos nesse lugar onde podemos ouvir a sua voz. Então, João capítulo 15, a partir do verso 1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora veja o verso 4. Permanecei em mim. A primeira vez que a palavra permanecer aparece. E eu permanecerei em vós. Segunda vez. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão permanecer, terceira vez, na videira, assim nem vós o podeis dar, senão permanecerdes em mim. É a quarta vez que ele fala para permanecer. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, agora é a quinta vez, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, acho que já é a sexta, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, acho que já é a sétima vez, e as minhas palavras permanecerem em vós, 8 vezes, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 8, 9, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Quantas já deu, Tiago? 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior ou maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Então temos um mandamento de Deus aqui que precisa de muita inteligência emocional para fazer, que é amar. Amar as pessoas independente do que elas fazem conosco. E agora sim você pode voltar lá para a apresentação. E hoje nós vamos ver, irmãos, que o tema desse sermão hoje, pode colocar lá na primeira tela, Cleito, é sobre batalhas, sobre que batalhas nós escolhemos, sobre que lutas nós escolhemos.
E eu quero começar essa mensagem dizendo a você algo muito importante. A maior luta da sua vida, a maior batalha que você vai enfrentar na sua vida, é para permanecer na presença de Deus. Porque o mundo, a carne, o diabo vão trabalhar muito para te tirar desse lugar. E uma das batalhas mais difíceis, eu acho que a mais difícil, é a gente permanecer. E é por isso que Jesus insiste aqui. Se você quer você realmente quer ser feliz, quer ser uma pessoa realizada, você realmente quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, não tem outro jeito, a não ser que você intencionalmente decida: eu quero permanecer nele. Ele me pediu isso várias vezes. Então Jesus insistentemente aqui ele fala: olha, você precisa permanecer em mim. E quando permanecemos no Senhor, como o pastor Eduardo leu aqui na 2 Coríntios 3,18, está tudo alinhado aqui sem a gente saber, o que ele falou? Quem busca a resposta, vai receber resposta, mas quem contempla, será transformado. Quem está na presença, quem permanece no Senhor, é transformado, e essa transformação não vem porque você fez alguma coisa, a não ser buscar o Senhor. A transformação vem por causa da presença do Senhor na nossa vida, amém? Então não haverá mudança significativa na nossa vida sem a presença de Deus. E por isso é que nós devemos buscar isso com todas as nossas forças, porque é na presença do Senhor, é por estarmos no Senhor, é que vamos frutificar. Não há fruto. Ele falou assim: ó, se vocês não permanecerem em mim, vocês não darão fruto. É quem permanece em mim que frutifica. E aí nós precisamos entender que o fruto é resultado da permanência. Mas a luta para você permanecer na presença de Deus é grande. Quantas vezes você já decidiu aí na sua caminhada, na sua vida, sobretudo quando a gente começa o ano, não tem aquelas, entre aspas, promessas que a gente faz: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Você já falou isso? Aí você começou o ano, leu lá uns capítulos, abandonou. Esse ano vai ser o ano da oração na minha vida. Aí você fez lá umas 3, 4 orações e não foi mais. Esse ano eu não falto um culto de quinta. Parece uma situação, uma chuva, um frio, online. Ó, quem está online tem que vir para cá, a não ser que esteja no hospital. Você só está liberado quem está no hospital. E você está aqui buscando a presença, mas você pode lembrar tantas vezes que você quis ficar, permanecer na presença, mas não conseguiu, porque é uma luta. Então você precisa entender que a sua maior batalha não é sobre aquilo que você precisa fazer, mas o lugar onde você precisa estar. Amém? Então a gente vê ali na tela que existe o Dr. Stephen Covey, lá naquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se você já leu esse livro, mas lá naquele livro ele traz um dado muito interessante sobre o caráter, né? Você sabe que lá em Gênesis 1:26, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A palavra imagem lá em Gênesis 1:26 é melhor, no hebraico ela é escrita tselem, que melhor traduzida por caráter. Então o homem ter a imagem de Deus é o homem ter o caráter de Deus, ou seja, o mesmo comportamento de Deus, um padrão moral elevado. E o pecado descaracterizou o homem, o pecado roubou a imagem de Deus do homem. E nós vamos ver uma crise que se instala na humanidade, segundo esse estudo, que até de 776 a 1920, observava-se nos homens, nas mulheres, um caráter muito mais forte e estabelecido do que depois de 1776. Porque do que depois de 1920. Porque até essa data, segundo esse estudo,
a ética, o comportamento, a moral, ela estava no caráter da pessoa, naquilo que realmente ela é. E quando nós passamos tempo na presença de Deus e permanecemos com Ele, tem coisas que nós não vamos negociar. Quando passamos mais tempo na presença de Deus, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida de dentro para fora. E é uma transformação tremenda e visível, palpável de quem está na presença de Deus, porque é fruto. Quem está com Deus tem um fruto, frutifica. Tira um pouquinho da apresentação, coloca para mim Gálatas 5:22. Qual é o fruto daquele que está lá na presença do Senhor? O que essa pessoa apresenta por permanecer? Como é que ela se relaciona? E Gálatas 5:22 vai dizer que tem algumas coisas que acontecem, como por exemplo, o amor. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque não está mais na presença, não busca mais Ele. Ao invés de buscar Ele, busca o que Ele pode dar. Ao invés de buscar Ele, o que Ele pode fazer. Ao invés de buscar Ele, o milagre que eu posso alcançar. Mas eu não quero mais Ele por Ele. E quando Deus se torna um meio, em vez de ser um fim, nós estamos usando Deus. E aí esse fruto não aparece. Esse fruto aparece quando nós falamos, como cantamos aqui nessa canção, que a gente não combinou, mas Deus sabia, né, Márcio? Me leva, Senhor, para esse lugar onde eu posso ouvir a Tua voz. Eu quero estar na Tua presença. Mas eu também posso dizer, Senhor, se o Senhor não me levar, eu vou. Porque eu quero estar intencionalmente nesse lugar onde o amor, ele cresce, ele frutifica dentro de mim. Aonde eu não preciso mais de circunstâncias para me dar alegria. E as minhas emoções agora não são mais refém das circunstâncias, mas as minhas emoções são equilibradas corretamente, porque é o fruto do Espírito. Eu estou no Senhor, e porque eu estou no Senhor eu tenho alegria, e alegria plena e presente o tempo todo, porque é fruto de estar com Ele. Eu tenho paz, e aí você vai ver que tem muita coisa que o seu dinheiro não compra. Quanto você pagaria para ter paz? Mas paz é resultado de permanecer no Senhor, amor é resultado de permanecer no Senhor, alegria é resultado de permanecer no Senhor, mansidão é resultado de permanecer no Senhor, bondade, benignidade, domínio próprio é resultado de permanecer no Senhor, amém? Então a permanência no Senhor, estar no Senhor é que deve ser o nosso maior desejo, e essa é a nossa maior guerra. Por exemplo, quando você jejua, quem aqui já jejuou? Comida, jejuou de comida, isso, eu também já. Quando a gente está jejuando de comida, na hora de comer, na hora que a gente ia lá almoçar, o que a gente faz? Nessa hora, a gente troca o alimento do corpo pelo alimento do espírito. E o que a gente vai fazer? Vai orar, vai ler a Bíblia. Porque jejum é fome de quem? Jejum é fome de Deus. E quando nós começamos a nos alimentar da presença de Deus, e você que já passou por isso, você muda ou não muda? Seu comportamento não é outro, sua resposta não é outra, suas emoções não estão equilibradas. Você não é mais amoroso, mais alegre, mais paciente, mais dependente, mais longânimo, não tem mais domínio próprio quando está se alimentando de Deus. Você não é mais inteligente emocionalmente, muito mais inteligente emocionalmente, quando você está se alimentando e decidido permanecer na presença dEle. E é por isso que essa é a maior guerra, a maior luta que nós vamos enfrentar. Porque não existe de verdade inteligência emocional que funcione a parte do Senhor, longe da presença do Senhor. Amém, gente? Então volta lá, Cleito. Então essa é a primeira coisa que nessa noite nós precisamos entender. A presença de Deus, ela é inegociável na nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer também ali, em João capítulo 15 que nós lemos, acho que ali a partir do verso 5,
Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes nós queremos fazer coisas, ou queremos que coisas aconteçam na nossa vida, mas sem Ele não, nada podeis fazer. Isso significa que até aquilo que estamos fazendo, quando não é com Ele, é uma obra inútil que não serviu para nada. Foi tempo e energia e recursos perdidos. Agora, a partir de 1920, você vai observar aquele quadro, que a ética do caráter mudou para a ética da responsabilidade, da personalidade. E na ética da personalidade, já não vale mais quem eu sou, vale quem eu aparento ser. Gente, isso é resultado da ausência de Deus na vida de alguém. Ai, que coisa mais boa. Deixa ele correr, deixa ele correr, Eduardo, deixa ele aí. Então veja, imagem pública, aparência, conquista a qualquer preço, exibicionismo, feira de vaidades, o show não pode parar. O que importa não é quem eu sou, e o que importa é o que você está vendo. E isso não tem nada a ver com vida com Deus, e nem tem nada a ver com caráter, isso não tem nada a ver com presença de Deus, mas isso tem a ver com a imagem que nós queremos passar para os outros de nós mesmos, mas ela não é verdadeira. Quem está na presença de Deus está no lado de cá, no lado direito. Aqueles que estiverem à minha esquerda, direi, né? Você está fora. À direita está escrito integridade. O que é integridade, gente? É resultado, na essência, é resultado da presença. Como assim, pastor? O que é íntegro? Íntegro é aquilo que não tem falha. Íntegro é aquilo que não tem rachadura. Íntegro é aquilo que não tem brecha. E nós somos pecadores, mas quando confessamos os nossos pecados, o que acontece? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos perdoa de todo pecado. Quando confessamos os nossos pecados, nos tornamos íntegros. Não há integridade fora de Deus. É quando permanecemos em Deus e confessamos os nossos pecados a Deus que somos íntegros. A integridade, lá na sua causa, ela está em Cristo. Fidelidade, persistência, coragem, justiça, paciência, trabalho, modéstia, resultado de quem vive na presença de Deus. Então, amados, se você quer viver uma vida digna de ser vivida, deixar um legado que faça a diferença e abençoar sua casa, sua família, sua linhagem, viva na presença de Deus. Pode passar mais um. Lute para permanecer. Olha o que Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha o que o Davi está pedindo. O que ele está pedindo é alguma coisa para ele? Ele está pedindo carro, apartamento, viagem, que Deus o abençoe nos seus empreendimentos. O que Davi está pedindo? Ele está dizendo: Senhor, eu quero ficar contigo. É só isso que eu quero. Eu quero morar na tua casa. Quando você é pequeno, não sei se você passou por isso, eu passei, eu fui um filho assim, fui um bom filho, mas podia ter sido melhor. Você já passou por aquela fase na sua vida que você falou assim: vou fugir de casa? Não, né? Só eu. Só tem santo aqui. E você falou assim: eu não aguento mais essa casa, vou fugir de casa. Você precisa fugir de casa. E para onde é que você tem que ir? Para a casa do teu pai. Foge de casa. Se ameaçou e não fugiu, foge. Deixa a tua casa e vai morar na casa do teu pai. Deixa as tuas coisas e vai ficar com o teu pai. Deixa a tua angústia, deixa a tua amargura, deixa a tua frustração, deixa a tua depressão, deixa tudo que deu errado na sua vida para trás
e vai para a casa dele e diz: Senhor, eu quero morar aqui, eu quero a tua presença, eu quero habitar na tua casa, eu quero aprender com o Senhor, eu quero contemplar a tua face, eu quero ser transformado na contemplação de um Deus que é santo, santo, santo e todo-poderoso, e que só de estar com Ele é suficiente, não precisa mais nada, é só o Senhor. Nenhum inimigo te assusta quando você está com Ele, nenhuma doença, nenhum problema, nada pode parar você quando você está com Ele. Amém ou não amém? Então, lembra também quando você era pequeno, me aconteceu um menino maior, queria de todo jeito me pegar, me bater. Aí eu falei para o meu pai, pai, o cara lá quer me arrebentar. Aí o pai falou: vamos passar lá, mas eu vou passar junto. E eu passei de mão dada com meu pai, eu era pequeno. Olhei para o menino e falei: vem agora. É claro que ele não veio. Porque quando você está na presença do Pai, você tem medo? Quantas coisas eu e você deixamos de fazer, quantos passos a gente deixou de dar, quantas conquistas na nossa vida não aconteceram, quantos planos de Deus na nossa vida foram frustrados, porque a gente ficou com medo, e a gente não foi emocionalmente saudável, a gente não foi emocionalmente inteligente. Por quê? Porque dentro de nós estava ali tudo misturado, a gente não sabia o que fazer, não sabia para que lado ir, parecia que a gente estava num labirinto, ou parecia que a gente estava andando em círculos, não sabia para que lado ia. A gente até movimenta, vai e caminha, mas daí nessa estrada da vida você vai, você fala assim: passei por aqui já, agora passei de novo, eu estou perdido, parece que eu não consigo avançar nessas áreas. O que está faltando? Está faltando a presença, está faltando passar mais tempo com Ele, e dizer: Senhor, eu falo muito, mas eu quero passar tanto tempo na Tua presença, onde as minhas palavras vão acabar, e um silêncio vai acontecer, e os meus ouvidos serão abertos, e aí o Senhor vai me levar num lugar aonde eu posso ouvir a Tua santa voz, que dá direção para a minha vida. E isso é tremendo, irmãos, porque Deus quer falar, eu acho que Deus está falando, mas como a gente passa pouco tempo na presença dEle, às vezes a gente só fala o que a gente quer e a gente sai. Quando Ele ia falar, a gente já virou as costas, já está saindo. E eu quero desafiar você a vencer essa guerra, a lutar essa luta, e dizer: Senhor, eu quero, Pai, ficar na Tua casa, eu quero habitar no Teu templo, eu quero contemplar a Tua santidade, Senhor, eu quero meditar lá no Seu templo, e eu não quero fazer aquilo ali, eu não quero sair do ponto A para o ponto B, porque muitas vezes, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele é assim: Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso chegar lá. E aí a gente coloca tudo a perder. Essa foi a proposta do diabo para Eva. Passa mais um para mim. Lá em Gênesis 3, de 1 a 5, está escrito que a serpente, o diabo, foi lá tentar aquela mulher, a Eva. E ele tentando ela, falou para ela assim: olha, pode ficar melhor. Ela já estava na presença de Deus, um Deus perfeito, ela estava num lugar perfeito. Mas Satanás falou assim: dá para ficar melhor, você pode chegar num outro lugar, você pode sair desse ponto A e ir para um ponto B, você pode ganhar alguma coisa com esse movimento. Ele estava enganando ela, ele estava seduzindo ela, ele estava tentando ela, e ele conseguiu tirar ela da presença de Deus. Ele conseguiu fazer ela sair do lugar, do melhor lugar que ela já estava, para ir para um lugar de miséria, de morte, de dor, porque aquele lugar não estava mais bom. E é por isso que o Larry Crabb vai dizer isso aqui: quando o agir certo é uma estratégia para obter o que desejamos, nossa energia é o orgulho e o nosso foco é o ego, porque esse agir certo, entre aspas, é para obter algo que eu desejo. Toda vez que você se movimenta e usa Deus para isso, para obter algo que você deseja, você está saindo do A para o B. Você está sendo tentado.
Não caia nessa. Porque quando nós usamos estratégias para obtermos aquilo que desejamos, nós não estamos na presença. Porque quando o nosso coração está em Deus, o nosso agir é em direção a Ele. O que eu desejo é Ele. Não é algo que vem através dEle. Não tem a ver com aquilo que Ele pode me dar. Eu não quero nem saber disso. Eu quero estar com Ele. O agir certo é ir para a presença de Deus. O agir certo não é criar uma estratégia para eu receber de Deus aquilo que eu preciso receber. Mas muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está reduzido a isso, resumido a isso. E é por isso que ele diz, quando agir certo é uma estratégia para obter o que desejamos, nossa energia é o orgulho, porque é sobre nós. E o nosso foco é o ego. Eu estou olhando para mim. Eu estou usando Deus, mas eu estou olhando para mim. E aí nós precisamos sair disso e dizer: Senhor, eu não quero ir nessa direção. Eu não quero sair do ponto A para ir para o ponto B. Eu não quero, Senhor, fazer um caminho aonde o Senhor se torna um meio para eu chegar a um fim. Não, o meu fim é o Senhor. Eu não preciso de nada mais além da Tua presença. Eu não preciso de nada mais além do Teu amor. Eu não preciso de nada mais além da Tua graça. Eu não preciso de nada além da Tua companhia. Se o Senhor ficar, está ótimo. E eu estou completamente satisfeito, pleno. Porque o Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo em mim. Se o Senhor não estiver comigo, a minha vida não tem sentido. Porque quem vive isso aqui, vive a pressão. Quem vive isso aqui, vive o estresse. Quem vive isso aqui, vive o infarto. Quem vive isso aqui, vive a frustração. Porque fora de Deus, é dor, é tristeza, é mágoa, é perda, é decepção, é desilusão, é amargura, é rejeição, é abuso, é desilusão, é traição, é negação, é abandono. Os nossos relacionamentos são ruins, porque nós não estamos na presença do Senhor. Porque usamos o Senhor. E quando usamos o Senhor, eu e você ficamos muito cansados. E quando estamos no Senhor, eu e você ficamos muito descansados. É por isso que Jesus fez aquele convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É só vir. Se você deixar o seu lugar e vir, eu te alivio. Tome o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, ele disse. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. É por isso que Davi no outro texto falou assim: eu quero aprender no teu templo, Senhor. Eu quero aprender na tua presença, porque o Senhor tem coisas para me ensinar que eu não sei. Só que eu estou tão focado no resultado que eu preciso ter, que eu estou esquecendo que tudo que eu preciso é só do Senhor. Porque nenhum resultado que eu alcance na minha vida vai ser maior que a tua presença. Nada que eu conquiste nessa vida vai ser maior ou melhor do que a tua companhia. Você está entendendo isso? Lute então para não se mover. Não se mover de onde? Da presença do Senhor. Lute o máximo que você puder para passar o máximo de tempo com Ele. Amém, irmãos? Não vamos transformar o nosso relacionamento com o nosso Senhor em encontros pontuais, religiosos, litúrgicos. Não, é aquele desejo de estar junto. Você lembra quando você estava apaixonado ou apaixonada? Quem lembra? Talvez alguns estejam ainda. Eu ainda estou. I love you. Mas você lembra disso? Quando você estava apaixonado ou apaixonada, aquele início assim que a gente fica bem desesperado. Lembra daquilo? Nem lembra mais. Morreu já, irmão. Quando você está daquele jeito, a sua cabeça fica pensando o tempo todo em quem? No objeto da sua paixão. E a Márcia foi predestinada na minha vida, um troço. Porque na quinta série tinha duas meninas, uma que chamava Márcia e uma que chamava Soraya. E eu estava entre as duas.
Galã, homem bonito em cidade pequena é terrível. Galã, meu pai que dizia isso. Aí eu falei assim, mas eu não sabia de orar direito, mas eu já tinha lido a Bíblia toda. E eu falei, Senhor, qual? Porque com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu falei, Senhor, qual? Eu acho que um anjo falou no meu ouvido, a Márcia, predestinada. Falei, tá bom. E aí depois eu conheci a Márcia verdadeira, porque aquela lá foi do Antigo Testamento, ela era como uma sombra. Aí no Novo Testamento veio a nova. E aí eu conheci ela. E eu estava fazendo faculdade de filosofia, eu ia ser padre, eu estava lá. E aí estava indo naquela carreira, e aí Deus traz ela. E eu conversei com ela e tal, a gente começou a namorar. E eu não tinha dinheiro nenhum. Isso acontece até hoje. Mas naquela época eu não tinha dinheiro nenhum mesmo. E eu tinha aquele vale transporte, lembra daquilo? Aquela fichinha. Aquela fichinha era a segunda moeda corrente de Curitiba. E eu peguei aquelas fichinhas, troquei por dinheiro. E eu ia até a cantina na hora do intervalo. E eu comprava o pão de batata com catupiry. E um copo de café. Para eu poder estar junto com ela. E comer aquilo, e depois daquilo eram mais ou menos 7 quilômetros de caminhada, porque eu troquei a ficha pelo pão de batata. E eu ia caminhando 7 quilômetros de volta, porque eu queria passar 5 minutos junto com ela. Amém. Semeei. Se uma mulher, se um homem vale isso, e Deus? Quantos quilômetros você está caminhando, quantos quilômetros eu estou caminhando para encontrar com Ele? Ainda que seja para ficar 1 minuto com Ele. Dizer, Senhor, o Senhor é tão importante para mim, tudo que eu vejo eu lembro do Senhor, tudo que eu penso eu lembro do Senhor, o Senhor é minha alegria, o Senhor me preenche, o Senhor me satisfaz, o Senhor pagou o preço pelos meus pecados, o Senhor transformou a minha vida, a morte não vai me segurar naquele túmulo, porque quando eu morrer a morte não pode me deter, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus, eu vou para o céu, vou me encontrar contigo, nós vamos viver uma eternidade juntos, eu vou passar a eternidade te conhecendo, e nós vamos fazer uma bagunça santa lá no céu juntos. Amém ou não amém? A gente tem que olhar para isso apaixonado. Teve uma pessoa, veio um crente, falou para mim assim, o céu deve ser monótono. Eu falei, claro que não. Monótono por quê? Você acha que vai ficar afinando harpa de anjo no céu? Você acha que vai fazer o quê no céu? O céu com a Márcia eu não sei como é que vai ser. Ela organiza tudo onde ela vai. Acho que ela vai arrumar alguma coisa para organizar no céu. Mas a gente tem que olhar para aquele lugar. E não podemos perder o céu de vista. Porque se perdermos o céu de vista, irmãos, e vivermos só para essa vida, nós somos os homens, as mulheres mais dignos de compaixão e de misericórdia, porque a gente não entendeu nada. Você tem que ser apaixonado de novo por Jesus, amém? A gente tem que voltar a se apaixonar por Ele e dizer, Senhor, eu não quero morrer, mas quando eu morrer, eu quero estar contigo. Enquanto eu estiver nessa terra, os meus olhos precisam estar fixos no céu, porque um dia eu vou te encontrar. Aqui são mais ou menos 100 anos no máximo, mas contigo a eternidade inteira. E o Senhor diz que preparou morada para mim nesse lugar. Se você não ama a presença dEle aqui, como é que você vai amar a presença dEle lá? Se você não o valoriza aqui, como é que você vai valorizá-lo lá? Se você não o teme, não o respeita aqui, como é que você vai temê-lo e respeitá-lo lá? Começa aqui. Amém? Então, não saia do ponto A para o ponto B. Fale assim, para mim o jardim está muito bom. E eu vou ficar por aqui. Oh glória, como eu sonho, irmãos, chegar no spa do céu. Porque a gente rala tanto na terra. A gente sonha com esse descanso que é a presença de Deus. Pode passar mais um. Lute para se alegrar por estar com Ele. Porque às vezes, irmãos, como os discípulos, e olha que eles estavam caminhando com Jesus, literal, eles estavam lá com Jesus.
E Jesus falou para eles: eu vou dar uma autoridade para vocês, eu vou dar um poder para vocês, porque o meu reino precisa agora ser expandido na terra. Então eu vou dar autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, expulsar demônios, purificar os leprosos, dar vista aos cegos. Tudo que eu estou fazendo, vocês vão fazer também. E aí esses 70 discípulos saem e eles começam a fazer coisas tremendas pelo poder de Deus. E quando eles voltam dizendo: Senhor, coisas tremendas têm acontecido, até os demônios se submetem a nós. E aonde a gente chega, as coisas acontecem exatamente como o Senhor falou que ia acontecer. E nós estamos muito felizes, nós estamos muito alegres, porque aquilo que estamos fazendo é muito importante, está dando muito resultado. E Jesus fala assim: para aí, pode parar, vocês não estão entendendo nada. Vocês não têm que se alegrar por causa das coisas que vocês estão fazendo. Vocês têm que se alegrar porque eu já escrevi o nome de vocês no livro da vida. Vocês têm que ficar felizes, não é pelas coisas que vocês fazem. Vocês têm que ficar felizes por aquilo que eu fiz. Eu comprei você com meu sangue. Você é meu, você está nas minhas mãos. Ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Você vale mais para mim do que o mundo inteiro. Você é a menina dos meus olhos. O que Jesus está dizendo: eu sou apaixonado por você. Não tem a ver com a sua entrega, não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver com o seu resultado, não tem a ver com as metas que você cumpriu, tem a ver com quem você é. Eu amo você pelo que você é, não é pelo que você faz. Alegre-se comigo, porque eu amo você do jeitinho que você é. Olha que libertador. Olha que coisa tremenda, é a presença de Jesus. E ele quebrou esse paradigma terrível na cabeça dos seus discípulos. E o que ele estava querendo dizer é: só fique comigo, permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês, e tudo que vocês pedirem em o meu nome vos será feito. O resultado vem por causa da presença. Amém? O resultado vem por causa da presença. Se você tiver presença, o resultado é uma consequência. Se você tiver presença, o fruto é uma consequência. Se você tiver presença, o amor é uma consequência. Se você tiver presença, a alegria é uma consequência. Se você tiver a presença, a paz é uma consequência. Se você tiver a presença, o domínio próprio é uma consequência. Então você não precisa ficar mais orando por essas coisas. Você só ora por uma coisa: eu só quero a tua presença, como diz Davi. Só isso, Senhor, só o Senhor, só ficar contigo. Fala comigo e me ensina. Eu posso ser melhor na tua presença. Amém? Pode passar mais um? Na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre nós. Eu, você, nós. Na presença de Deus, os nossos relacionamentos são curados. Na presença de Deus, pai e filhos se dão bem. Na presença de Deus, eu olho nos seus olhos e consigo dizer: eu amo você. Na presença de Deus eu consigo te perdoar. Na presença de Deus eu consigo te amar. Na presença de Deus eu supero a rejeição, o abandono, o abuso, a dor. Porque eu estou na presença. Os meus relacionamentos são santos, são saudáveis, são abençoados. Quantos traumas a gente carrega. Quantas coisas terríveis aconteceram na nossa vida. E porque essas coisas aconteceram, a gente não sabe relacionar direito. Mas a partir da semana que vem a gente vai começar uma nova série de mensagens, que nós vamos falar sobre relacionamentos santos, sobre uma inteligência social, uma forma de se relacionar diferente, que é superior, porque vem de Deus. Pode passar mais um. Nós vamos ver sobre relações abusivas, e vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Relações sólidas em um mundo líquido, num mundo onde tudo é relativo.
Nós podemos ter um relacionamento sólido. E a gente vai ter que ver isso juntos. Porque eu me junto a você, impondo limites, narcisistas, coragem para ser você mesmo, e até que sejamos um. A presença de Deus vai me levar a relacionamentos completamente diferentes. Eu sei que você tem seus relacionamentos, e eu sei que existem conflitos neles. Chegou a hora de fazer isso mudar. Chegou a hora de partir para um novo nível, um novo patamar daqueles que andam com o Senhor. Amém? Mas agora eu quero fazer um apelo para você. Eu quero apelar a você, que você apele a Deus e diga: Senhor, parece que eu não estou tão apaixonado quando olho para a minha vida e para o meu tempo contigo. E parece que as minhas escolhas não estão revelando prioridade no meu relacionamento com o Senhor. E eu gostaria muito, Senhor, de fazer isso mudar hoje. Porque pequenas decisões na presença de Deus, humildes começos, não devem ser desprezados. Não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu. Hoje, você vai tentar de novo. E Ele é fiel para te ajudar, para você conseguir, para eu conseguir, para nós conseguirmos. É interessante, irmãos, como nós temos respostas diferentes para as circunstâncias quando caminhamos com Deus. Até quando dá errado, a gente tem paz. É incrível. Não é porque estamos com Deus que vai dar certo. Às vezes dá errado. E Deus tem propósito nisso. Mas a gente consegue superar, avançar, aprender com o sofrimento e crescer. A presença deve ser o nosso maior desejo. Estar com Ele, nosso maior objetivo. Amá-lo, o nosso maior amor é Ele. Porque se amarmos a Ele, vamos amar os nossos irmãos. Se o amor dele estiver em nós, tudo é transformado. Falei para uma pessoa esses dias que veio para mim e falou assim: pastor, a minha vida está desorganizada, a minha vida está uma bagunça, o porão da minha alma não dá nem para entrar. O que eu faço? Falei: é simples, é bem simples. Ponha Deus em primeiro lugar, que tudo irá para o seu devido lugar. Tire Deus do primeiro lugar e tudo ficará fora de lugar. Você quer colocar sua vida em ordem? Você quer colocar o seu mundo interior em ordem? Você quer colocar suas emoções em ordem? Coloque Deus em primeiro lugar. Dê a Ele o trono, dê a Ele a primazia, dê a Ele a supremacia, dê a Ele o melhor, e tudo irá para o devido lugar. Por isso é que Davi disse no Salmo 23, quando o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Esse é um homem que soube entender e viver na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Por isso ele pode dizer isso. Agora, se eu for o teu pastor, tudo te faltará. Porque eu não tenho poder. Mas o teu pastor não sou eu. O teu pastor é Jesus. Amém? Então vamos orar? Fica em pé. Vamos fazer esse tempo de oração. E você que quer, pastor, eu quero. Realmente, eu quero isso. Quero passar mais tempo na presença e quero buscar a presença de Deus. E eu estou decidido, estou decidida, e eu vou começar, e Deus vai me dar força, e eu vou conseguir andar na presença dEle, e vai chegar um dia que eu vou falar como Davi: não quero mais nada, só quero a presença do meu Senhor. Você quer ir para esse lugar? Você quer buscar esse lugar? Você quer morrer para os seus desejos e paixões para que a vontade e os planos de Deus se cumpram na sua vida? Então põe Ele em primeiro lugar.
e leva o teu compromisso com Deus a sério. Se você descobrisse que estava com câncer, descobriu que está com câncer, e o médico falasse para você, você vai ter que fazer 20 sessões de quimioterapia, você faria? Você faria, porque você não quer morrer. A ausência de Deus na nossa vida é pior que o câncer. Se nós sabemos cuidar bem do nosso corpo, e para cuidar bem da gente mesmo, a gente consegue estabelecer prioridades, a gente consegue dar um jeito. Por que deixamos Deus assim para segundo, terceiro, quarto lugar? Todas as lutas da sua vida dependem. O resultado dessas lutas dependem de que lugar Deus está ocupando no seu coração. Amém? Então você quer assumir um compromisso? Tem que falar a verdade, pastor, estou orando pouco. Quero mudar isso. Quero ser um homem de oração. Quero ser uma mulher de oração. Quero voltar a me apaixonar por Ele, a desejá-lo de novo. Aí em todo lugar que eu vou lembrar dEle. E até nas decisões que tomo, perguntar, em meus passos, Jesus faria isso? Jesus responderia isso? Como Jesus reagiria diante dessa situação? Só quem está vivendo na presença. Então se você quer ir para esse lugar e quer tomar uma atitude hoje, eu vou começar a aumentar o meu tempo com Ele. Deixa o seu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Eu quero mudar isso. Pode vir e vem logo. Não dê tempo para o diabo tentar seu coração e falar assim, não precisa. Não dê tempo para isso. Fale, Senhor, eu quero sim. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da revelação, da sabedoria, do conhecimento que vem do Senhor. Mas acima de tudo, eu preciso do Senhor. Porque somente o Senhor pode curar minha alma. Somente o Senhor pode me reposicionar na minha caminhada espiritual. Somente o Senhor pode me dar a vitória nas lutas que enfrento. Mas a maior luta que eu enfrento talvez seja essa, de ter mais tempo com o Senhor. Foi por isso que Jesus disse 12 vezes naquele texto de João 15, permaneçam em mim. E quando a gente permanece nele, coisas tremendas acontecem na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, todos nós, Senhor, pedir perdão por todas as vezes que negligenciamos a estar contigo. Arrumamos desculpas, justificativas, argumentos, tantas explicações nós damos, dizendo que não temos tempo para aquele que criou o tempo. Senhor, nos perdoe por isso. Queremos dizer nessa noite que o Senhor é o nosso maior amor. O Senhor é a nossa maior necessidade. Porque o Senhor é o nosso Pai, amoroso, bondoso, que se entregou por nós naquela cruz, que morreu pelos nossos pecados, e que ressuscitou e venceu a morte, e que em Ti nós também vencemos a morte, porque um dia o Senhor sonhou de estarmos todos juntos, todos nós. Senhor, que o Teu sonho, Teu desejo, que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Ajuda-nos nisso, Senhor. E que possamos novamente voltar ao primeiro amor. Não queremos ser somente religiosos, participar dos rituais e liturgias da Tua igreja, não. Nós queremos buscar a Tua presença como alguém que anseia por ela, que deseja muito ela, que é completo nela. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preenche, nos completa, nos cura.
e o nosso coração só encontra descanso em Ti. Eu creio, Senhor, que por muitas vezes adoecemos emocionalmente, porque nos distanciamos do Senhor. Mas cremos também que o Senhor é a cura para nosso corpo, para nossa alma, para o nosso espírito. Pai, fique conosco e nos abençoe de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar lembrando os irmãos, quando eu orava, veio essa imagem na minha mente, de Jesus conversando com aquela mulher no poço lá em Samaria. Lembram disso? A samaritana. Aquela mulher estava mal, muito mal. E aí o Senhor marcou um encontro com ela lá. E Ele começou a falar as coisas da vida dela. Olha como é importante isso. E quando Jesus começou a revelar as coisas da vida dela, ela falou assim: o senhor é profeta? E Ele falou assim: se você soubesse, mulher, quem está falando contigo, você me pediria água e eu lhe daria água viva. E ela falou: Senhor, eu quero dessa água. E o que acontece é que essa mulher sai daquele poço curada, transformada, e ela se torna uma fonte a jorrar para a cidade de Samaria. E Jesus fica uns 2 dias lá, e as pessoas dizem: antes a gente ouviu porque você disse, mas agora a gente conheceu Ele, e a gente não precisa mais do teu testemunho, porque a gente está vendo que Ele é verdadeiramente Deus. E eu penso que quem está na presença do Senhor não consegue ficar com o Senhor só para si mesmo. Aquela mulher podia ter dito como Pedro disse lá em cima do Monte da Transfiguração: vamos fazer uma cabana aqui, uma barraca aqui, vamos ficar aqui. Ela podia dizer: não, vou fazer morada com o Senhor aqui. Mas ela falou: não, outras pessoas precisam saber que o Senhor está aqui, e que o Senhor cura e transforma a minha vida e a vida de outros. E a cidade de Samaria foi abençoada, e ela foi a chave do avivamento naquele lugar. Eu não estou dizendo que eu e você vamos ser a chave do avivamento nessa cidade, mas quem sabe a gente possa ser a chave do avivamento na nossa família, com os nossos amigos, com pessoas que estão sofrendo, e dizer: olha, eu conheço alguém por quem eu sou apaixonado, e o que ele fez na minha vida, eu creio, ele pode fazer na sua. E sabe, assim, a presença do Senhor, o amor dele vai transbordando de nós e vai alcançando as pessoas que estão primeiro perto de nós e depois aquelas que estão mais longe. Que Deus use você como uma fonte de cura, uma fonte de restauração, de restituição. Que Deus use a sua vida como usou a vida daquela mulher para trazer esperança na vida de quem não tem mais, trazer alegria na vida de quem tem só guerra, trazer amor de volta na vida de quem tem só ódio, trazer fé na vida de pessoas que são céticas e só duvidam. Que sejamos nós instrumentos da paz de Deus. Que Deus nos ajude. E eu tenho certeza que isso vai acontecer se nós não sairmos da presença dEle. Amém? Pai, é isso, Senhor. Somos teus filhos e te amamos. E pedimos nessa noite que a chama do amor que temos por ti queime mais forte um pouco, a ponto de a gente não se importar nem mais com a nossa própria vida. Senhor, ensina-nos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ensina-nos essa lição de amor, Senhor, e ajuda-nos a fazer concertos daqui para frente. Abençoa essa nova série de mensagens, Senhor, porque não pode ser só uma série por ser uma série, mas pedimos a tua bênção para essa nova série, e cada mensagem faça conserto em nossas vidas, nos nossos relacionamentos.
para que a gente possa ter relacionamentos santos e saudáveis. É a nossa oração, Pai, agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você e fala assim: eu vejo a presença de Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe.